Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui reagir, analisar e comentar sobre o vídeo Esse Anime Devia Ser Crime, lá do canal da Cronosfera, que foi feito pelo Guto. Se recentemente já não bastava o Fred falando que o Sanji era má influência para as crianças, que as crianças vêm do One Piece ia se tornar um assediador, um tarado, agora vem o Guto com essa palhaçada falando do Naofumi. Sinceramente, eu acho que esse povo tem bosta na cabeça, sinceramente. Se você não entende uma obra, se você não é capaz de compreender, não assiste, cara. Se você assistiu e não entendeu, tudo bem, é a sua opinião, mas presta atenção na forma que você fala. Porque claro que as pessoas vão querer debater com você, falar as coisas pra você, dar a opinião dela pra você, mesmo que elas não concordem com a sua opinião. E, tipo, ele tá no direito total de expor a opinião dele. Só que eu acho que ele devia ter pesquisado um pouco mais, ter procurado entender um pouco mais, antes de sair falando aí qualquer coisa sem ele saber. Tanto o Guto como o Fred lá do anime, whatever. E esse vídeo ele dividiu a opinião de muitas pessoas e também teve uma repercussão muito grande, né? Porque vários outros canais comentaram em relação a esse vídeo, sobre o que ele falou. O vídeo ele teve mais de 350 mil visualizações, 29 mil likes e 27 mil dislikes. Então, só pela quantidade de dislikes, deu pra poder perceber, deu pra comprovar, né? Que esse vídeo dividiu muita opinião e mais de 30 mil comentários, né? E vários outros vídeos que várias outras pessoas fizeram também, né? E assim, Tate no Yusha, né, que é o assunto principal desse cara, na verdade não é nem o anime, sim o protagonista, né, as coisas que ele faz na história. É aquele anime Tate no Yusha, tem um nome em inglês, o herói do escudo, ou o cara que é invocado por outro mundo, os 4 heróis cardinais, que tem um escudo no braço e que é acusado de estupro e que compra uma escrava pra poder lutar por ele, né? Eu falando dessa forma, né, vocês devem estar pensando, nossa, que coisa horrorosa, né? Ou se alguém vê a descrição do anime dessa forma, também vai achar que é uma coisa muito horrorosa, né? Então hoje eu vim aqui analisar, observar, reagir e debater sobre o que o Guto vai falar nesse vídeo. Eu já tenho uma opinião formada em relação a essa obra, desde quando saiu lá em 2019, e era o anime que eu mais estava esperando para 2020, né? Só que teve a pandemia, então o anime ele foi adiado. E a gente pode perceber também, né, que por ter a segunda e a terceira temporada confirmada, esse anime fez muito sucesso na plataforma da Crunchyroll, né, que renovaram 2 temporadas de uma vez. Inclusive naquela votação de Animes Awards, né, o dublador de Tate no Yusha, né, que é o que faz a voz em inglês, ele ganhou como o melhor dublador que teve, né? Então assim, se ele fez uma ótima dublagem, porque o anime e o personagem, ele teve uma ótima história e tudo mais. Quando esse anime saiu em 2019, eu lembro que eu assisti vários vídeos falando sobre esse anime, porque eu gostei dele, ele conseguiu chamar a minha atenção, ainda mais por ele ser um isekai, né, e ter uma premissa diferente dos demais isekais que existe por aí, né, Sword Art Online. Eu posso citar vários isekais onde o protagonista ele é invocado para outro mundo, ele chega lá e ele é foda pra caralho, né? Se eu for contar nos dedos quantos protagonistas, quantos animes focam, se baseiam em história de personagens que vão para outro mundo e se dão mal, são muito poucos, né? Um grande exemplo disso a gente tem Re:Zero, né? Que é um sucesso, um grande anime e tal, onde o Subaru só se ferra. Só que diferente do Subaru, protagonista de Tate no Yusha, o Naofumi, ele é um personagem um pouco mais maduro, um pouco mais desenvolvido. E as atitudes dele em relação a toda a situação que tá acontecendo com ele é bem diferente do Subaru. E é por isso que eu gostei de Tate no Yusha e por isso que de todos os isekais, né, que existe, é o meu favorito. Tate no Yusha não se encaixa nos meus 10 animes favoritos, porém o Naofumi, ele é um protagonista dos meus favoritos, um dos protagonistas que eu mais gosto, porque na minha opinião, ele foi bem feito, ele foi bem desenvolvido e tudo mais. Só que as pessoas, né, e também pelo que eu vi, o Guto não parou para poder analisar o personagem. Então antes de eu dar início ao vídeo do Guto, eu quero só falar algumas coisinhas aqui bem rapidinho. Porque assim, o Naofumi, ele era um protagonista, né, um otaku fedido, né, que vivia no mundo lá, e onde ele lia vários livros, vários mangás, então ele era um otaku, né, que foi invocado para outro mundo. Então quando ele foi invocado para outro mundo, ele já imaginava mais ou menos como que seria, achou que ele ia ser um herói, né, porque afinal de contas ele era o herói do escudo e achou que ele ia ser tratado muito bem, porque ele já tinha lido várias outras histórias de fantasia. Então, na cabeça dele, ele foi invocado para outro mundo, né, e era uma fantasia, outras pessoas e tal. Ele demorou a acostumar com a ideia de que aquelas pessoas que estavam ali naquele mundo eram pessoas também da mesma forma que ele.
Ele foi parar pra poder refletir sobre isso mais no finalzinho da primeira temporada, né? Que, tipo, ele salvou tudo ali, fez muitas coisas boas e tal, mas ele ia voltar pro mundo dele. E aí a Raftalia fala, nossa, mas você vai embora, vai deixar a gente, não sei o quê. E aí que ele parou pra pensar que aquelas pessoas, que aquele laço que ele criou com aquelas pessoas, eram laços reais, da mesma forma que ele tinha criado o laço com a família dele, sei lá, com os amigos dele, que ele nem tinha amigo também, no mundo lá. Então, até então, na cabeça dele, aquele mundo era uma fantasia. Ele foi invocado pra ali e pronto. Ele achou que ele saberia lidar com todas as situações, achou que ele ia ser foda pra caralho, ia ser reconhecido e tal, como nas outras histórias que ele viu. Só que o que a gente pôde ver pelo anime foi totalmente diferente, né? E esse anime pode ter chamado a atenção de várias outras pessoas, né? Por causa que foi uma premissa diferente do que a gente já tá acostumado, como eu falei. E Tate no Yusha também, na minha opinião, tem vários defeitos, como uma falta de desenvolvimento dos outros personagens, né? Mas o Naofumi é o protagonista, então se ele foi desenvolvido, foda-se o resto. Porém, como eu dei, né, uma olhada na light novel, li alguns capítulos, eu sei que os outros personagens serão desenvolvidos nas outras temporadas, e por isso tem mais 2 temporadas confirmadas. Então, deixando tudo isso de lado que eu falei aqui pra vocês, guardem todas essas informações pra quando agora, né, eu vou assistir o vídeo do Guto. E aí eu vou comentando, falando, analisando, e no final do vídeo do Guto eu dou uma opinião mais sincera e uma opinião mais concreta. Lembrando que eu tô pedindo pra vocês, né, se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilharem o vídeo com os amigos de vocês. Comentem aí embaixo e deem a opinião de vocês aí embaixo, se vocês gostaram ou não, se vocês querem ou não querem a 2ª ou a 3ª temporada de Tate no Yusha. Eu quero, e eu tô esperando desde 2019. Então, podem me chamar aí do que vocês quiserem. E uma outra informação muito legal sobre Tate no Yusha, que Tate no Yusha é uma história seinen, com demografia seinen. Seinen, né, que caso vocês não saibam, tem um vídeo aqui no canal onde eu só falo sobre as demografias e o gênero de todos os animes. Mas resumindo pra vocês, Tate no Yusha não é um shounen, não é indicado pra crianças e adolescentes, ele é indicado para um público jovem mais adulto, né, por causa das questões que aborda na história. Então, se uma criança de 10, 11 anos tá assistindo aquilo ali não foi feito pra ela, né? Aquela história não é pra criança, justamente pelos termos que abordam. E muitas pessoas esqueceram de falar isso e eu não vi ninguém falando isso agora, entendeu? Então, bora lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deu emagrecidinha, hein? E sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje a gente vai falar sobre um certo anime... Um anime que simplesmente deveria ser crime. Ele sabe começar bem os vídeos dele, né? Bom, eu já mencionei anteriormente sobre todas as coisas terríveis que envolvem Tate no Yusha. The Rising of the Shield Hero, também conhecido como Ascensão do Herói do Escudo. Adiei fazer esse vídeo, pensei, repensei, decidi que não ia mais fazer, mas agora mudei de ideia, agora eu tô fazendo. Problema. Pra gente ter uma noção geral da história, Tate no Yusha é ali uma adaptação da sua light novel, que por sua vez é uma adaptação da web novel. Eu acabei de reassistir o anime inteiro, todos os seus 25 episódios, li a light novel desse pedaço e também li a web novel, a obra original. E eu vou te dizer que quanto mais você entra nas bases, nas origens dessa história, mais complicada e tenebrosa ela fica. Mas vamos lá, sinopse. Você não conhece nada do Herói do Escudo. O que acontece? É um anime Isekai. Temos o protagonista, que é um protagonista de Isekai, como sempre, né? Temos lá um otacão, meio recluso, bastante recluso. Ele mesmo se diz um imprestável, não faz nada naquele mundo, tá lá sendo sustentado pelos pais. A única coisa que ele faz é ganhar a mesada dele e mais um dinheiro que ele faz virtualmente lá. E ele gasta esse dinheiro consumindo mais jogos e lendo várias light novels. Aí temos um momento em que ele foi pra biblioteca pra ler mais algumas, já que ele já tinha gastado o dinheiro da mesada dos pais. Ele tá lendo mais um pouco de light novel e aí ele encontrou uma certa história. A história com 4 heróis primordiais que estão no mundo mágico lidando com hordas de monstros. Enquanto ele tá lendo sobre isso, ele é invocado no mundo mágico
E ele é um desses 4 heróis. E é basicamente a história que ele começou a ler ali na biblioteca. E daí começa a série de injustiças com o nosso Naofumi, tadinho dele. Os outros 3 heróis são pessoas ali bem snobs, né? Pessoas que não são pessoas de boa convivência. Ainda bem né? que ele fala que é injustiça. Porque ele não, sabe, ele não era uma pessoa que era da realeza, nem de nada, nem tinha conhecimento dos outros mundos. Cada um veio de uma versão alternativa do Japão. E aí eles são recebidos pelo rei, que mais uma vez maltrata ele, porque no final das contas ele é o herói do escudo. E aí você descobre que existe um certo preconceito contra o herói porque ele é o herói do do escudo. escudo. Como é que ele vai fazer alguma coisa sendo que ele carrega um escudo, não a arma, né? Eles vão Cabeça formar vários deles. grupos, porque eles precisam lutar contra as hordas de monstros. É pra isso que eles foram invocados. Mas o herói do escudo não consegue recrutar ninguém, porque é o herói do escudo. Ninguém, com exceção da Mine, que no final das contas vai lá e quer se aliar a ele. Eles passam o dia inteiro treinando, passam o dia comprando equipamentos, é uma garota muito gente fina, até que chega de noite, eles vão jantar e cada um vai pro seu quarto. 勇者様と一緒に飲みたいな。なんだか急に艶っぽくなってきた。でもごめんな、苦手なんだ。 Amanhece, Naofumi está cercado de guardas, eles levam ele diretamente pro rei, já preso, e o rei tá ali anunciando que ele seria executado à morte por ter tentado estuprar a Mine. まだ夜は明けてねとか言って私の服を無理やり引きちぎったんです。 O motivo Claro, a deles gente viu que odiarem ele foi tanto o dormir herói no do escudo, quarto, que ele nem vocês chegou irão perto ver dele e tudo mais. na próxima Então, temporada. foi Porque não uma tem falsa motivo, né? Ele não fez acusação nada de errado, ele nem Já fica pediu pra claro ir pra ali na aquele cena, mundo. porque a menina está se divertindo, ao passo que acusa ele injustamente. Olha lá. そうか。 Acusa ele injustamente. Mas por quê? O que ele fez? Né? Ele não fez Com isso, nada. temos um grande trauma pra cabeça, pra história do personagem, que É, sai ele tá dali sem apoio traumatizado. do reino, todas as pessoas Com a odiando filha do ele, porque rei. afinal de contas, né, ele tentou estuprar alguém. Num Essa é a país maior onde marca as que mulheres existe que no mandam em cerne tudo. do herói do escudo. Tá? O ódio Eu não que ele esqueci o sente nome por dessa essa mulher. monarquia, mas Detalhe quem manda e em tudo ênfase na ali palavra mulher, são as como todas mulheres. as coisas sempre dão errado pra ele, que veio pra esse mundo sem querer. 信頼と金、名誉、勇者としての尊厳、全てを失った。 Perdeu tudo Depois injustamente. que isso aconteceu, ele pegou, tava andando pelas ruas, sendo menosprezado, encontrou um mercador de escravos e foi lá, decidiu comprar uma garota escravizada. E ele vai usar essa garota pra atacar, né? Já que ele não consegue atacar, já que ele é o herói do escudo, ele vai usar aquela mulher como arma dele. 奴隷は人じゃないんだろう。 Escravos não são pessoas, certo? これはしてやられましたな。 Daqui a pouco a gente volta no ponto de comprar uma Mas foi criança ele que criou escravizada, mas essa vamos aqui. realidade, A essa ideia questão sobre os do escravos não falso serem estupro. pessoas? Foi ele que criou Inicialmente, isso ou esse ele já só tá é um tipo vivendo de de acordo com a tema, sociedade, tipo com a de realidade visão do mundo sobre que ele foi um tema invocado? que você não coloca numa obra. Ponto. Principalmente se você for fazer uma obra que não vai entrar diretamente nesses detalhes, se você não vai querer expandir isso de alguma forma, ou na verdade em qualquer obra você não coloca esse ponto de vista sobre uma situação. Porque, primeiro, a gente já tem na nossa realidade um mundo em que existem diversos abusos sexuais por aí e que a voz da mulher sequer é ouvida, a voz da Verdade. mulher vítima sequer é ouvida, totalmente descredibilizada. As pessoas, a sociedade, principalmente os homens, costumam em massa não ouvir a voz das mulheres nessa situação. Então o que esse faz com tema que a talvez o quantidade autor não precisava ter tristemente gigantesca de inserido mulheres pelo na mundo já tenham história. sofrido abuso Mas já e que ele sequer inseriu- foram consideradas as suas palavras. Guto, mas no mundo já existiu algum caso de acusação falsa de estupro? Já. Inclusive a gente viu recentemente, né, pelo menos ao que tudo indica, na grande mídia, um caso como esse. Mas você precisa trazer isso pra dentro da obra? Você precisa tratar isso como o ponto principal? Enquanto você tá aqui trazendo uma história Não- pra adolescentes, 12, 13, Não é pra 14, adolescente, 15 anos, não. que sequer tem noção do É mundo. que seinen, formam suas demografia opiniões agora. seinen, Tá tratando aqui não um é protagonista shonen. completamente injustiçado, que também foi acusado falsamente de estupro. Lá fora, a cada poucos minutos, uma mulher é violentada. E ela, no dia seguinte, as pessoas não vão considerar as suas palavras. Aí os moleques de 12, Entendi o 20, seu ponto de 30 vista, anos que estão Guto. assistindo isso aqui vão falar lá. É que nem aquele caso do desenho. Acreditem, os desenhos ajudam a influenciar pensamentos de várias maneiras. 強くないから俺を足毛にして
少しでも自分たちが有利になるように事を運びたいと思ってたんだ。汚い、どこまでも卑怯で最低な連中だ。 E como já tava essa questão aqui complicada, eu falei, não, eu quero entender melhor de como que a gente tem a base dessa história toda. E aí, lá no começo, a primeira vez que eu assisti, eu fui pra Light Novel. E é muito curioso como o personagem se encaixa em um grande incelzão odiador de mulheres. É fato, não é removível isso da história. Naofumi simplesmente odeia mulheres. E isso vem desde antes. Ele odeia a Mine e não confia nas mulheres. Isso, em algumas das vezes foi retirado do anime, porque simplesmente não caberia colocar todos os nuances de pensamento dele ali dentro, mas não altera em nada a história. Você pode me perguntar, Guto, mas a gente não tem que julgar o anime pelo que ele é e não pelo que é a Light Novel? Geralmente, mas esse caso é diferente. Porque imagina uma situação em que existe um sujeito que odeia todas as mulheres e mata mulheres porque ele odeia mulheres. Existe um livro sobre isso. De personagem de Jojo's, né? A gente tira todas as frases dele dizendo que odeia mulheres. E ele continua matando mulheres. Não mudou. Por mais que você tenha omitido coisas de dentro da história, o personagem ainda é o mesmo. E o Naofumi do anime é o mesmo da Light Novel e da Web Novel. Quando ele tá lendo sobre o conto dos heróis na biblioteca, tem uma passagem que ele reclama que o autor daquela história não colocou uma garota bonita pra entreter as pessoas que estão lendo, né? Mataria colocar uma garota bonita aqui pra entreter todo mundo? Quer dizer, existe uma princesa nessa história, mas ela é uma... Claro, porque essas coisas de mulheres agradam aos japoneses, não importa a idade, se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é um vovô que tá lendo uma história. Mulheres sempre servem como distração nesse mundo de animes e mangás. Até em filmes isso acontece. E aí, voltando para a situação da compra da garota escravizada, na Light Novel as coisas são ainda mais tenebrosas, novamente porque teve mais tempo do que o anime, né? A gente tinha ali uma situação que ele podia comprar um homem meio lagarto e um cara meio coelho. As duas situações eram mais vantajosas porque eles eram mais fortes e tinham um level mais alto do que a Raftalia. Mas quando ele olhou a garota meio tanuki, eu vou ler para vocês a passagem. Esse era um bom negócio? Não tinha certeza. A garota guaxinim me chamou a atenção. E então percebi, olhando nos seus olhos, como eu me sentia. Sim, essa coisa era uma mulher, do mesmo gênero que aquela outra que me traiu. Eu olhei em seus olhos assustados e imediatamente pensei que queria controlá-la. Eu pensei que poderia simplesmente fingir que eu transformei a Mine numa escrava. Se ela morresse, isso me faria me sentir melhor. E essa é a passagem da Light Novel, que é um pouco mais suave ainda do que a Web Novel, porque na parte que ele fala essa coisa numa mulher do mesmo gênero que aquela lá, na Web Novel ele fala simplesmente que aquela criatura tinha um gênero similar àquela vadia. Sim, o exato gênero daquela vadia. Eu preciso dar mais detalhes sobre o fato dele simplesmente odiar mulheres desde sempre? A Mine era uma mulher num país onde as mulheres tinham mais moral, direito, poder do que os homens. E aquele escravo que estava ali preso, né, que estava sendo vendido como objeto, que não era considerado um ser humano, né? Tinha o mesmo gênero da puta que infernizou e acabou com a vida dele. Então ele só comparou o gênero ali. Vai treinar com ela e ela vai poder, né, atacar enquanto ele defende, porque ele é o herói do escudo, ele não consegue atacar. Só que as pessoas escravizadas desse mundo têm uma maldição que... Exatamente, pessoas escravizadas que não são... Caso ela não obedeça. Vistas como pessoas, sabe? Novamente, era uma garota. E não foi o Naofumi que criou essa realidade. Ele foi pra esse mundo aonde essa realidade já existia, as coisas já aconteciam daquela forma. Não foi ele que escolheu. E ele simplesmente botou... Foi com o tempo que o Naofumi foi percebendo que aquela escrava era uma pessoa e que ela tinha sentimentos. Uma criança que tá lutando e ela tem todos os traumas, que eu não preciso mencionar isso todas as vezes, né? Ele gritava com ela pra ativar a maldição de escravo. E aí dava um choque. O ponto de vista dele sobre a Raftalia foi mudando ao decorrer do anime. E diversas vezes. Nos primeiros episódios. Não foi tantas vezes assim, não.
いいか、よく聞け。 Do jeito que ele mostra, parece ser bem cruel, né? ご主人様、私戦います。だから見捨てないで。 Então chegamos ao fatídico episódio. No episódio que ele é confrontado pelos outros heróis, pelo fato dele estar, né, utilizando pessoas escravizadas. E temos esse diálogo que é simplesmente inacreditável. ラフタリアは俺の奴隷だ。それがどうした？いいか、人は人を隷属させるもんじゃない。何を今さら。そもそもこの国は奴隷制度を禁じていないはずだ。 Por que os heróis não libertaram todos os escravos e salvaram todos os outros escravos? 俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。 Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. その必要はありません。私は自分から望んでナオフミ様と。 E no final da luta, depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raftalia mais uma vez brigando com o herói da lança. この卑怯者！元康様になんてことを！ Falando, meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio. Eu não pedi pra ser libertada. Eu não pedi pra ser libertada. Ela pediu? 私がいつ助けてくださいなんて頼みましたか？ナオフミ様はいつだって私にできないことはさせませんでした。 命令だ。 Colocando desse jeito parece que o cara é um canalha. だから見捨てないで。 Tá querendo dizer o quê? Que isso é síndrome de Estocolmo? E É? tem toda uma construção, um episódio quase inteiro dessa situação de colocar os caras que obviamente são ruins, né, os heróis e o rei, Porque contra eles são o Naofumi, ruins. que é o protegido porque ele, né, todo injustiçado. Enquanto os caras que são ruins estão dizendo que escravidão é uma coisa terrível que o protagonista não devia fazer. Por que, que o rei, então, não a essa aboliu situação, a escravidão? dizendo Por que, é que o isso rei não mesmo, liberta porque todos os demi-humanos? Cara, isso Por que, que o rei não vai lá e faz alguma coisa que mas presta? tão criminoso, Por que, que os outros soldados tão não criminoso. respeitam as outras pessoas Inicialmente, como dois seres pontos, humanos, dois né? pontos principais Lá, pra toda porque essa os discussão. demi-humanos são tratados pior do Primeiro, que lixo lá, ó. São histórias escravizados são pelas sobre pessoas de mensagens. patente mais As altas. pessoas criam Né? histórias. E aí, desde porque o Naofumi tá fazendo isso, ele tá errado? Claro, se fosse no nosso mundo que humano, na realidade, isso seria terrível, mas é lá dentro da história, uma fantasia no mundo para qual ele foi enviado, aonde essas coisas, essas ideias já existiam. Para ter uma história, e por aí vai até os dias de hoje. Quando a gente tem um Naruto que não desiste Comparar nunca, com o Naruto, fala tá sério. lutando contra as coisas, não é porque o Naruto não desiste nunca. O Naruto não existe. Mas a mensagem que o Kishimoto quer passar é que não desista nunca. Qualquer história e qualquer personagem é sobre passar uma mensagem. Até quando a história é sobre não passar mensagem, isso passa uma mensagem sobre o contexto social em que ele foi feito. E aí a gente tem uma situação do cara que é pra gente ter empatia, porque ele representa o público médio Isekai. Não que todas as pessoas que assistem Isekai sejam como ele, graças a Deus não são, mas ele é uma história feita para identificação. Por que você acha que o grande gênero Isekai sempre usa a mesma base de protagonistas? Caras otakus reclusos em casa, para ter identificação inicial. E você tá colocando no protagonista, que é pra gente se identificar, que é pra gente sentir a dor dele, todas as injustiças que ele passou, porque até agora nada de bom foi feito com ele e todas as coisas terríveis estão brotando nele, justificativas para que ele tenha pessoas escravizadas, para que ele seja dono dessas pessoas. Se a maioria desses nobres aí tratassem os escravos como ele trata a Raftalia, eu tenho certeza que a história seria um contexto totalmente diferente, ainda mais de forma social. Esse diálogo é ainda mais bizarro na Light Novel. Temos aqui diálogo completo. Eu ouvi sobre isso aí. Essa garota com você, Raftalia, ela é uma escrava? E daí? O que você está dizendo com e daí? Você está se escutando? Sim. E aí começa um texto dele, né, pensando sozinho. O que tem de errado com usar escravos? Escravos não são considerados humanos naquele mundo, então ele não tá fazendo nada de errado. A história está... Claro que pra gente que tá assistindo a gente acha, mas ele não acha. Totalmente as necessidades que ele tinha em prol da ação.
que ele tomou. Ah, eu comprei escravo não foi porque eu quis, foi porque eu tava numa situação que eu precisava comprar uma pessoa escravizada e continuar dando choque no pescoço dela enquanto eu era uma criança traumatizada. Porque afinal de contas eu preciso lutar, eu preciso salvar as hordas, então eu preciso fazer isso. Nunca é um peso de responsabilidade e decisão dele. É o mundo que está agindo contra ele, faz com que ele tenha que tomar essas ações que são justificáveis dentro da lógica distorcida da obra por alguma razão. Que papo é esse? Você sabe que existem escravos no nosso mundo também? Se você pensar sobre isso, todos nós somos escravos da sociedade. De toda forma. Death Note. Da sociedade. Você entende o padrão de personagem, o padrão de história que está sendo contado do garoto que odeia mulheres, que é uma vítima da sociedade e que por isso as ações terríveis que ele toma são completamente justificáveis para dentro da obra? E é curioso porque o autor mesmo traz a resposta básica para isso e finge que deu um contraponto, trazendo a lógica ali do nosso mundo. Nós somos pessoas desse mundo em que, obviamente, a escravidão é errada não só eticamente, como legislativamente. Existem leis contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema é, a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você vive no mundo de acordo um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então eu vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o protagonista, você é o bonzinho da história. E a história tá fazendo questão de falar que você é o bonzinho. Depois do final da luta, vem a Raftalia dar aquele discurso falando que o cara devia comprar escravo, já que ele é tão bonzinho, e abraçar o protagonista falando, não, você é incrível, você me salvou, é isso aí mesmo, muito obrigado por tudo, tudo bem, você vai ficar bem, você vai ficar tranquilo, não se preocupa, você tá sendo injustiçado por tudo o mal. Porque as outras pessoas que têm outros escravos tratam os escravos de uma forma muito pior do que o Naofumi tratou a Raftalia. Então se a Raftalia fosse ser comprada por outra pessoa, provavelmente ela sofreria 10 vezes mais do que o próprio Naofumi tratou ela, entendeu? Então é por isso que ela tá falando, olha, você me salvou, porque se eu fosse comprada por outra pessoa, eu ia sofrer muito mais, entendeu? E como se isso não fosse suficiente, as coisas ainda pioram, porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela, e aí ela, por pura e espontânea vontade, pede para fazer o selo de escravidão, mais uma vez. Naofumi, obviamente, não nega, né, fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi, e eles refazem o selo, e ela volta a ser uma escrava oficialmente. E aí você me pergunta, Guto, mas ela fez por espontânea vontade, qual que é o problema? Ela que decidiu. Deixa eu te contar uma coisa. A Raftalia não existe. Não existe o Herói do Escudo, não existe o Goku, não existe o Pikachu. Se a pessoa criou, novamente, voltando àquele papo, se a pessoa criou um personagem, ela tem uma mensagem e tem uma intenção. A partir do momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E quais são as intenções? Eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! A pessoa criou isso do jeito que ela quis, do jeito que ela bem entendeu, pra passar exatamente o que ela queria. E aí não é suficiente, né? A gente tem a progressão da história com o Naofumi comprando mais pessoas escravizadas e fazendo mais ritual de escravidão. Um ritual, inclusive, com a segunda garota que ele escraviza, que é bem doloroso. Fica ali várias e várias horas com ela sofrendo. E aí segue a jornada bonitinha do Herói do Escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê? Além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico.
teve toda a questão inicial aqui, ele saiu injustiçado do reino, tá, comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Falou, ó, seguinte, eu comprei você, eu tô acreditando que a gente pode salvar o mundo, porque o mundo vai acabar de qualquer forma. Quer me ajudar nisso? Depois ele vem e acaba com o mercado do mercador de escravos, porque ele libertou todas as pessoas e aí fez, sabe? Ele poderia ter feito uma coisa dessa, faria sentido com a lore básica do personagem de ser uma pessoa injustiçada, e aí ele se une a outras pessoas injustiçadas naquele mundo e salvam o mundo, por mais que ninguém tava esperando isso deles, mas não, porque ele é o cara que odeia a mulher, é o cara que escravizaria se fosse possível, se estivesse dentro da lei ele tava escravizando pessoas, já ficou aqui muito bem claro, e é essa a história do protagonista que tem que ser defendido, o protagonista que tem que ser amado, porque ele é o tadinho, meu Deus do céu, tadinho dele, ele passou com tantas injustiças nessa história, e já dou aqui um spoiler do final da situação com a Mirne, porque todos os episódios ela aparece, quase todos os episódios, e aí é um ódio, é um trauma gigantesco, aquela mulher, aquela mulher de novo, meu Deus do céu, mulheres, sempre dor de cabeça, pensando, trauma no coração dele. E aí no final das contas, ele conseguiu a sua vingança, que não foi a morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra puta. Ele trocou o nome dela pra puta. Melhor do que a morte, dela não? De viajante, de aventureira, é vagabunda. E o nome do rei foi pra lixo. Do herói do escudo. Essa foi a vingança dele depois de tudo que ele sofreu. Se fosse eu lá, tinha deixado todo mundo morrer com rainha e tudo. Tô brincando. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça. Não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado, só pra ter o personagem destilando ódio contra uma mulher e colocando justificativas narrativas para que isso aconteça. E se você tá falando, Guto, mas isso aí não, isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém... Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que nem tenho mais o que te falar, né? É uma história, cara. Bom, chegamos ao fim aqui do vídeo do Guto. Ele deu a opinião dele, ele expôs o ponto de vista dele, e eu meio que entendi o que ele quis dizer, né? Sobre a questão do cara ser um protagonista, viver no mundo normal e ir pra outro mundo e comprar uma escrava. E também sobre a questão dele ter comprado outra escrava. E a questão, tipo, da escrava ter na mente dela de que o que o Naofumi fez por ela foi um favor. Entendi também. Entendi a questão também dele ter trocado o nome da mãe, né, pra puta, e isso ser horrível. E aí ele sentiu o ódio dessa mulher que acabou com a vida dele mentindo, sendo que ele era inocente. Isso eu não entendi. Porque assim, ó, pra começar, como eu falei, Tate no Yusha não é pro público, não é pra criança. É demografia seinen, que são pras pessoas mais velhas, um pouco acima de 18 anos, tá? Depende do que você indicar aí, justamente por causa dessa questão delicada de envolver o estupro. Mas o autor, ele colocou o estupro ali pra poder dar um plot, porque era um mundo, eu não sei como é que fala, porque o mundo lá da história é um mundo comandado por mulheres, onde as mulheres, elas que mandam em tudo. Então assim, o rei, ele tava dando ordem em toda a história lá que tava acontecendo, mas quem mandava acima do rei era a rainha. Então assim, a pior coisa que você poderia fazer contra uma mulher era você estrupar ela. Então a autora pegou esse tema super complicado pra poder colocar na história, pra poder falar, nossa, ele é um, sabe, né? Tipo, ele não fez, né? Mas ele foi acusado de cometer o crime mais bárbaro que ele poderia cometer contra uma mulher. E ele era injusto. Então, tipo assim, nossa, cara, você, quando a pessoa, sua mãe vira pra você e fala, ó, você fez isso, você fala, não, não fiz. Você fica satisfeito com isso? Você fica? Não fica. Às vezes foi seu irmão que fez alguma coisa ali,
Mas não fui eu. E você tá levando a culpa? Você gosta de levar a culpa? Você gosta de ser injustiçado? Você gosta? Se fosse no nosso mundo, seria dessa forma? As pessoas veriam isso? Quando as pessoas são presas aí injustamente, você acha que a família dela, elas pensam como? Que forma? Você que é acusado de falar uma coisa que você não falou, como é que você se sente? Como é que você acha que o Naofumi se sentiu, né, sendo acusado de cometer a pior forma de crime contra uma mulher? Onde ninguém acreditava nele, porque era uma sociedade feminina, não sei como é que fala, mas eram as mulheres que mandavam lá. Como você acha que ele se sentiria, sendo que ele não tinha feito nada? Então, assim, ele estava traumatizado, né? E naquele mundo, como foi escrito naquele mundo, os escravos, eles não eram considerados pessoas, os demi-humanos não eram considerados pessoas, pessoas importantes, mataram vários demi-humanos, os escravizaram, fizeram coisas terríveis com eles, e ninguém fez nada. E aí o cara é invocado para outro mundo, onde ele é acusado de cometer o pior crime que ele poderia, ele estava sozinho, completamente sozinho, traumatizado, foi lá e comprou uma escrava. Tá, ele olhou pra ela e falou, essa criatura aqui tem o mesmo gênero da Miley e tal, pesado, mas aí ele foi e comprou ela. E com o passar do tempo que ele foi convivendo com a Raftalia, ele foi desenvolvendo sentimentos por ela, percebendo que ela não era como a Miley. Ela podia ser uma mulher, mas ela não era como a Miley. Por isso que ao redor do protagonista ele tem um harém, né? São 4 mulheres que se juntam ali à aventura dele. E ele percebe que nem todas as mulheres são iguais. E uma coisa que eu gosto muito do Naofumi, que eu acho que é diferente dos outros isekais, é que ele sofreu muito, mas ele aprendeu a lição. O Subaru, ele sofre, ele apanha, ele faz muito, mas ele continua querendo ajudar as pessoas. E o Naofumi, ele sabia que ele estava sozinho naquele mundo, que todo mundo odiava ele, e que ele não podia voltar para casa dele, né, sem derrotar aquelas ondas. Então, ele foi atrás das coisas que ele poderia fazer. E ele foi verdade, comprou a Raftalia, porque achou que ela era uma escrava, mas com o passar do tempo ele acabou adquirindo sentimentos por ela, gostando dela, tratando ela como uma filha e se importando muito com ela. Por isso que quando o rei fica sabendo que ele tá resolvendo os problemas que chama ele lá no palácio, ele fala, se você encostar na Filó ou na Raftalia, eu vou te matar. O cara tava, sabe? Então, assim, o Guto, né, ele falou sobre os pontos negativos. Na verdade, ele nem falou sobre os pontos negativos da história. Se ele tivesse falado, a história faltou desenvolvimento de personagem. A história faltou aprofundar um pouco mais no Naofumi. A história faltou ter plot melhor. Já que a Miley era uma personagem que fez tanta coisa ruim, ela devia ter sido melhor apresentada, mais desenvolvida. Tudo bem se ele tivesse falado isso, mas ele não falou disso. Ele abordou a forma de uma obra superficialmente, né? Claro que pelo ponto de vista dele, do jeito que ele editou o vídeo, do jeito que ele falou, ele tem total razão, né? Mas a obra, ela tá ali pra você. É você que vê e você que interpreta aquilo da forma que você quer. Como eu falei, é um seinen, então com um tema mais complexo e com um tema mais complicado. E eu poderia ficar aqui várias horas falando desse anime, sabe? Mas não posso, né? Porque senão o vídeo vai ter 1 hora. Mas, assim, de forma superficialmente, né, que eu poderia falar muito mais, então vamos continuar essa discussão aí nos comentários. Se quiser falar qualquer coisa pra mim, pode falar, não tô nem não. Essa a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido, quero saber a opinião de vocês, então comentem aí embaixo nos comentários. E se faltou eu falar alguma coisa também que eu quero saber. Lembrando que o link original do vídeo vai estar aí embaixo na descrição. Então um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.